tudo bem? Então, nesses 3 episódios sequentes que vão substituir as lives ao longo dessas 3 semanas, nós vamos falar sobre emagrecimento saudável. Vamos considerar como 3 aulas e são sequenciais. Então, essa é a aula de número 1. Eu espero que você desfrute, que você aproveite e quem sabe faremos muitos outros vídeos desse estilo. Então, como emagrecer e ter saúde e qualidade de vida de forma definitiva é o assunto dessa nossa primeira aula hoje. É claro que eu estou acompanhada, né? Vocês veem que eu estou gravando num cenário bem cômodo. E é porque eu já estou me organizando, me preparando aí pro meu descanso, para as minhas férias. Então, para vocês verem que é vida normal, né? E agora é cedinho, então nós estamos fazendo essa gravação justamente para que você possa desfrutar, mesmo no meu período de férias, dessa orientação. Então vamos lá. Aqui nós temos os 3 grupos alimentares principais, que são os macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Então, para você entender, carboidrato é tudo aquilo que nos fornece energia, que basicamente vai virar, né, açúcar no nosso sangue e depois vai ser fonte de energia. E não é necessariamente só o que é doce que é fonte de carboidrato. Os carboidratos complexos são os salgados, que posteriormente viram açúcar. Então, tudo que vem de farinhas, todas as raízes, frutas também estão nesse grupo alimentar, tá? Aí vocês vão ver que ele tá biscoitos, pães, massas, macarrão, aveia, tapioca, barra de cereal, pipoca, enfim, aipim, batata doce, batatinha, milho, tudo está aqui. E seus derivados também, seus farináceos também. Algumas pessoas acham que o milho é uma salada, né? Mas na verdade ele é um carboidrato. Os carboidratos, então, eles são fontes de energia, eles são alimentos energéticos, certo? Temos também o grupo de alimentos muito interessante, que é a proteína. A proteína é tudo que vem do animal, basicamente, e proteína essencial. Então, carnes, ovos, frutos do mar. Quando eu falo de carnes, eu estou falando de peixes, frango, tudo isso é carne, certo? E essas proteínas, elas são responsáveis pela construção do nosso corpo, por isso que chamamos também de alimentos construtores. Eu costumo dizer até para as crianças que é como se fossem tijolinhos. De tijolinho em tijolinho, vai construindo todas as células, os tecidos, todos os órgãos. Então, as proteínas, elas são basicamente as formadoras do corpo humano. Vocês já perceberam que o carboidrato não dá para viver sem energia, né? Então, ele é o nosso combustível básico energético. No entanto, nós temos células nascendo e morrendo o tempo todo, constantemente. Nós estamos em constante reconstrução. Por isso que precisamos dessa proteína, desse alimento que vai ser regenerador, tá? Então, para vocês entenderem, 80% da unha é proteína. 88% de um fio de cabelo é proteína. A nossa pele, os nossos músculos são 90% formados de proteína. Ou seja, precisamos muito de proteína também. É um alimento que o nosso corpo necessita diariamente. E o lipídio, que é também a nossa fonte de gorduras. Lipídio ou gorduras é a mesma coisa. As gorduras boas, elas são responsáveis principalmente por veicular nutrientes. Tem algumas vitaminas que só são absorvidas na presença de gordura. E as gorduras, elas são extremamente importantes também para o processo de digestão, saciedade e são formadoras da membrana celular. Fazem parte aí das nossas células. E nós precisamos, então, delas também para a reconstrução muscular. O que eu percebo é que atualmente na dieta ocidental, no que nós chamamos de dieta ocidental, né, que é a alimentação ultraprocessada,
as pessoas cada vez mais têm consumido bolachinhas, pães, é, isso acaba sendo mais fácil, né? É uma opção um pouco mais facilitada. Os ultraprocessados é tudo que tem mais do que 5 ingredientes, tá? O que tem menos de 5 ingredientes é considerado só processado. Então, se liga, a nossa alimentação tem que conter pouquíssimos ultraprocessados e essa dieta ocidental, o que as pessoas vêm comendo e que tem levado para o sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, é que cada vez mais temos comprado coisas prontas, alimentos que viciam o paladar. E esses alimentos, eles também vão criando essa cultura na nossa cabeça de que nós só temos tempo para comprar coisas prontas e para comer aquilo ali mesmo. Isso é a força do marketing, não é uma realidade tua. Para de acreditar que é isso que você tem que vivenciar. Uma banana também está pronta, assim como o pão para ser comida. Uma maçã, né? E é engraçado, as pessoas elas acham, não, mas eu como uma banana me dá azia. Come outra fruta então, né? Um caqui, uma ameixa, uma fruta prontinha, ali na tua frente, é só consumir. Então é super importante que você compreenda que para emagrecer comendo, você precisa construir uma alimentação através de todos esses grupos alimentares que nós falamos hoje. E também tem um grupo de alimentos que não está citado ali, que são os alimentos reguladores. Os alimentos reguladores, basicamente, eles regulam as funções do nosso organismo e deveriam ser a base da nossa alimentação. Quais são esses alimentos? Frutas, verduras e cereais. Então, esses alimentos reguladores, além de ter fibras, eles também são fontes importantes de vitaminas e minerais. E essa é justamente a função reguladora do nosso organismo, do nosso metabolismo. É por isso que é tão importante que a gente faça realmente esse consumo. Tô lacrimejando porque eu tô inalando óleo de menta, tá, gente? Então, não tô chorando não, tá? É só um lacrimejo. Agora que eu passei no olho foi ótimo. Então, esses alimentos reguladores, eles são extremamente importantes para que tenhamos uma alimentação completa. Isso é uma dica, gente, fantástica. Se você utilizar, você vai perceber como só essa adaptação já faz toda a diferença na tua vida. Então, se preocupe em, para mim, emagrecer comendo, deixando de lado toda aquela crença que eu preciso passar fome. Você não precisa passar fome, mas também não precisa comer de 2 em 2 horas. E é para isso que é importante diferenciar fome de vontade de comer. Se você acabou de comer alguma coisa, você não precisa comer outra coisa logo em seguida, né? Então eu costumo dizer assim, comer uma banana, nossa, eu ainda tô com fome. Será que isso é fome mesmo? Ou será que isso é ansiedade? E se for ansiedade, comer vai te ajudar a aliviar essa ansiedade, essa frustração, enfim. Será que comer, logo depois de comer a banana, vai aliviar as tuas emoções ou vai fazer você comer ainda mais alguma coisa e abrir a geladeira, e abrir o armário e buscar mais alguma coisa? Então pensa bem, será que você não tem buscado na alimentação uma fuga? Será que você não está com algum desequilíbrio corporal? É importante que você entenda o que é fome e o que é vontade de comer, o que é desejo alimentar, o que é fome emocional e saiba fazer escolhas. É disso que o meu peso definitivo se trata. Então é importante também entender que você não precisa cozinhar com zero gorduras. Você pode usar, sim, nós precisamos daquele pouquinho de gordura boa, um fiozinho de azeite de oliva, um pouquinho de óleo de coco, ou então consumo, né, de castanhas, amendoim, nozes e todas essas oleaginosas que ajudam tanto na saciedade, porque às vezes a gente fica gordurofóbico, né? Não quer consumir mais nada que tem gorduras, porque elas são calóricas. No entanto, a gordura ela tem esse papel importante da saciedade. E se você deixar de consumir ela completamente, não vai ter absorção de vitaminas, nem síntese hormonal adequada e muito menos
equilíbrio, né? O equilíbrio metabólico que a gente precisa, incluindo a saciedade. E a saciedade também é feita através de hormônios, tá vendo? Tudo isso está interligado. Não precisa deixar de comer o que você gosta. Você precisa aprender a comer mais fibras, alimentos que têm baixo teor de baixo índice glicêmico, baixo teor de açúcares ou açúcares absorvíveis de forma mais lenta, né? Então, hoje, basicamente, esse nosso encontro é para falar sobre a importância do consumo de fibras e quais são as funções das fibras no nosso corpo, desses alimentos reguladores presentes então aí nas frutas, verduras. Esses alimentos, eles são muito mais fontes de fibras, vitaminas e minerais, então potenciais reguladores do nosso corpo, do que os cereais, os processados. Então, algumas pessoas me perguntam assim: ah, Cris, é legal eu consumir, não sei lá, beterraba em pó? Aí eu coloco o exemplo aqui, ó, da farinha. Oh, meu Deus, precisa apontar, né? Da farinha de mandioca versus aipim. Mandioca ou aipim ou macaxeira aí na sua região são hidratados, né? É aquela, o vegetal foi lá colhido, então aquele carboidrato que é o aipim foi colhido e tem aproximadamente, vamos dizer assim, umas 80, 100 calorias em dois pedacinhos de aipim desse tamanho. Vamos dizer assim que cobriria minha palma da mão. 80 a 100 calorias, porque é um alimento que está hidratado. Além do carboidrato e das fibras que tem ali, temos também água. Quando a gente faz disso farinha de mandioca, vai virar uma colher de sopa de farinha de mandioca. Esses dois pedacinhos sequinhos, então, processados, vai dar aí uma colher cheia de farinha de mandioca. Então, é por isso que é importante que você entenda que quando você mistura lá a farinha de mandioca, ela já foi processada, foi tirada a água e provavelmente uma colher de sopa de farinha de mandioca não dá a mesma saciedade que dois pedaços de aipim ou que cabe aqui na palma da minha mão de aipim ou de mandioca ou de macaxeira, como é falado aí na sua região. Então, é claro que a beterraba em pó é um alimento legal, a berinjela em pó, maracujá em pó e tudo mais. Mas sempre que nós pudermos, vamos tentar utilizar o alimento in natura, porque ele pode dar muito mais saciedade, ele não vai ter passado por processos de calor, ele vai ser puro, íntegro, verdadeiro e vai nos alimentar. Descomplique, busque alimentos que sejam descomplicados, naturais, que vêm ali da natureza. Menos farinhas, menos cápsulas, mais alimento de verdade. É nisso que se baseia uma alimentação saudável. Hoje o nosso recado era esse. Conto contigo, fico muito feliz que você esteja nos assistindo e na próxima semana tem sequência aí. Na próxima quarta-feira, às 7h30, esperamos vocês, né, filhote? É mesmo? Esperamos, né? Vamos estar aqui, desse mesmo jeitinho, né? Esperamos. Um beijo. Até a próxima.